Muito bem. O nosso convidado de agora é o agente de Polícia Federal especialista em segurança da informação e investigações de crimes cibernéticos, Eric Pereira de Siqueira, que vai nos trazer aí a palestra Crimes Cibernéticos, Fraudes Bancárias Eletrônicas e o Financiamento de Organizações Criminosas. Muito bem-vindo, Eric. Boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, Ângelo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço a Graça pelo convite, a Cida, Amém. todo o suporte aí. Vamos lá, Essa né? É a ideia. Quem tem Deus no coração, aqui. não é? Quem tem Deus no coração, as portas se abrem, todas elas. Com certeza. Vamos lá, né? A ideia hoje é falar um pouco sobre, o título da palestra é Crimes Cibernéticos, Fraudes Bancárias Eletrônicas e o Financiamento de Organizações Criminosas, né? Eu trabalho aqui na Divisão de Repressão aos Crimes Cibernéticos e agradeço aí à Polícia Federal por ter me autorizado a participar do evento. Só para contextualizar um pouco, eu vou falar um pouco das características dos crimes cibernéticos, de como a gente trata, qual é o impacto para a sociedade das fraudes bancárias eletrônicas, né, como a Polícia Federal tem combatido esses crimes, né, e qual o cenário é a Agenda 21 aí. Na verdade, a Agenda 21 é consequência da Agenda 20, né? Como se tem falado bastante aqui durante o evento. Eu gosto de abrir as minhas palestras com o motivacional da Palavra de Deus. Eu trouxe lá de Neemias 4, 17 e 18, que fala muito bem o seguinte: cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha a espada. Na verdade, esse versículo aqui, ele fala exatamente de trabalhar e cuidar da segurança, né? Bem pertinente aí, vou deixar como meditação depois para todos os CISOs aí. Vamos lá. Característica principal dos crimes cibernéticos, né, que a gente tem visto, acompanhado, aqui a gente tem várias notícias, né? A gente tem ali vários ataques, uma onda de ataque de ransomware é o que tem sido, o Brasil tem sido vítima disso, organizações privadas, órgãos do governo têm sido vítima desses ataques, né? Uma outra notícia que nós temos aqui: trabalhadores são vítimas de golpe, têm o dinheiro sacado do FGTS emergencial, fraudes bancárias eletrônicas, né? Grupo de hackers invade redes governamentais. Então, a gente tem toda essa questão aí em que nos trazem o seguinte: duas características assim importantes do crime cibernético. A primeira é: todo esse tipo de crime ele é cometido sem violência, né? E a segunda é que ele é invisível. Então, a gente entra na nossa conta bancária, foi furtado o valor ali, ninguém viu o atacante, não teve nenhuma quebra física de barreira, e essas características elas vão impactar até a forma como a gente tem tratado o crime cibernético aí. Só para ter uma ideia, quando a gente fala de fraude bancária eletrônica, né, a gente tem uma imagem bem impactante aqui, que é essa do estado de São Paulo, aqui de 2005, o maior assalto a banco no Brasil, assalto ao Banco Central. Então, a gente tem aqui uma imagem impactante, não foi nada invisível, foi um crime que deixou um rastro grande, e por outro lado, a gente tem explosões aí também de agências bancárias, né? E a gente tem a visibilidade e vê também o poder lesivo do atacante aqui de uma forma quase imediata. Mas o crime cibernético não é assim. Por quê? Porque, só para ter uma ideia, no ano de 2019, foram cerca de 4 bilhões de reais, é uma estimativa nossa aqui, de fraudes, né, que teve prejuízo aí todo o mercado. E a previsão para esse ano é que isso aumente de 50% a 100%. Né? A gente teve um processo de bancarização, de inclusão digital, como se tem falado durante todo o evento aí, acelerando um processo de 10 anos, algumas instituições. E olha só que interessante, né? Vamos colocar um número aqui, vamos supor que aumente em 100% o volume, o montante perdido do ano passado. A gente vai ter algo aí como se a gente tivesse 30 assaltos ao Banco Central por ano, ou seja, um assalto a cada 10 dias. Mas isso está saindo de uma forma invisível e sem nenhuma violência. E para onde está indo esse dinheiro, né? Ele está indo para financiar crime organizado. Dentro dessa característica, né, a gente até... Vamos fazer uma autocrítica também, né, as empresas, mídia, órgãos de segurança, né, dessa associação de crime cibernético com crime virtual.
né? Na verdade, se a gente for procurar o significado da palavra virtual, ele significa sem efeito real, constitui uma simulação, né? Então, todo o processo legislativo da principal lei que a gente tem de combate aos crimes cibernéticos, ela veio muito criada aí, não é uma crítica ao legislativo, mas ela veio criada dentro dessa situação de não ser algo grave para a sociedade, que o atacante ele não tem um poder lesivo muito grande, né? Isso a gente tem que tirar um pouco de visão romantizada aí do crime cibernético, né? Que trouxe o quê? Dificuldade de ordem legal e técnica para os próprios órgãos policiais. Principalmente porque o nosso arcabouço legal ele foi construído dentro dessa visão. E aí, o que acontece? A gente tem um artigo 154 lá aqui, em que a pena para invadir um dispositivo informático é de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, a gente sabe que não vai ficar preso ali o cidadão que cometer essa conduta criminosa. Então, a gente tem aí essa questão bastante complexa para a gente poder lidar, principalmente dentro dessas características, né? Agora, quando a gente fala de crime cibernético, ele começa a incomodar a partir do momento em que começa a causar prejuízo para as instituições, né? Prejuízo para a sociedade. Então, vamos considerar aqui dentro dessa palestra que o crime cibernético é o crime cibernético, que a fraude bancária eletrônica é o crime cibernético clássico, né? E a ideia aqui é demonstrar por que é importante a gente combater esse crime. É importante a gente dizer que não é um problema das instituições bancárias, quando a gente fala em fraude bancária. Isso é um problema da sociedade, né? Por quê? Porque ela financia outras condutas criminosas, sendo cibernéticas ou não, é aquilo que nós vamos falar aqui. Eu acho bem interessante esse livro aqui, é um livro de 10, 15 anos atrás, chamado Crime and Nature, que o autor ele faz um comparativo do ecossistema criminoso com o nosso ecossistema real, né? O ecossistema vivo. E o que o ecossistema criminoso precisa para sobreviver? O oxigênio do crime é o quê? É o dinheiro, é a vantagem financeira. E o crime, como sendo oportunista, a organização criminosa ela vai procurar meios de se autofinanciar da forma que tenha o menor risco possível. Então, os crimes cibernéticos, e principalmente as fraudes bancárias, passaram a ser o quê? Financiadores diretos, se não o maior financiador de condutas criminosas das mais diversas. A gente viu isso aqui, né, algo bem atual de fraudes no programa Auxílio Emergencial do governo, em que instituições, organizações criminosas como o PCC investiram muito nesse tipo de fraude aí para autofinanciar a própria organização criminosa. E aí tem uma outra situação também, que nos últimos anos a gente perdeu um pouco dos parâmetros, né? O que é uma fraude de alto montante? 15 anos atrás, né, tem 17 anos que eu trabalho com investigação de crime cibernético. Se eu falar 15 anos atrás, uma fraude de 100 mil reais era um absurdo. Hoje, a gente perdeu os parâmetros, né, nesse tipo de ataque. Aí. A gente tem casos que chegam de 20 a 30 milhões aí, de fraude apenas em uma conta bancária. Então, é bem complexo isso. E aí, e vamos falar, então, dos impactos para a sociedade, né? A fraude bancária é um problema da sociedade como um todo, né? Da iniciativa pública e privada, né? Porque ela traz problema para o cidadão, que foi vítima de fraude ali, traz prejuízo, e ela está impactando na segurança pública também. Em que sentido? No sentido que a gente tem milhares de ocorrências, muitas vezes a investigação está sendo realizada no local em que o atacante não está, entendeu? E isso acaba trazendo um impacto também nos outros atores da persecução penal, né? Um impacto bem complexo, porque a gente pode impactar o judiciário, né? Hoje, para fazer uma investigação de crime cibernético, a maioria dos casos a gente vai ter que acionar o judiciário para obter um log de IP. Então, é onde a gente começa a colocar algumas situações, né? Como é que é a melhor forma da gente combater o crime? A gente precisa de ferramentas, né? Porque quando alguém é vítima de um crime cibernético, o que ele espera do poder público? Uma ação rápida. E muitas vezes a gente não tem essa ação rápida. A gente consegue fazer as investigações, sim, mas no tempo que a gente queria, muitas vezes não, por situações aí que estão muito dentro do nosso arcabouço legal, né? Então, o que representa as fraudes bancárias eletrônicas hoje no país? Ela representa o quê? Um serviço. Serviço para quem? Que tipo de serviço, né? Quando a gente fala de fraude bancária aí.
É um serviço para pessoa física, para pessoa jurídica, para organizações criminosas, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Então, aqui, a gente tem um serviço de quitação de dívidas, né? Um cidadão tem uma conta de R$ 1.000 que ele quer pagar, ele procura um criminoso cibernético que quita essa dívida numa conta de um terceiro, né? Faz uma fraude pela internet e quita a dívida na conta bancária de um terceiro. Então, cidadão, a gente tem... isso está fazendo parte, né, nocivamente da cultura de muitas cidades aí no Brasil, em que o cidadão quer obter a vantagem financeira ali e ele procura esse serviço que está disponível, um serviço criminoso que está disponível aí para todo mundo. É importante falar que o poder público vai alcançar também esse cidadão que usufruiu, né, desse serviço, né? Muitas vezes demora um pouco, mas essa conta chega, né? Uma outra situação aqui bem interessante, de uma operação que a gente deflagrou semana passada, é exatamente de um serviço, né, oferecido, né, a fraude bancária é um serviço para pessoa jurídica também, né, um serviço criminoso. Então, a gente tem essa situação aqui, o lojista 1, ele quer comprar um estoque para vender material de construção. Ele vai lá, faz o pedido, o fornecedor gera um boleto, e aí o lojista 1 vai procurar um criminoso para quitar aquele boleto lá de R$ 100.000 numa conta bancária ali de uma vítima. Ele quitou aquele boleto, pagou R$ 50.000 ali para o criminoso, teve a vantagem financeira dele. Olha só que interessante como essa questão da fraude, ela prejudica todo o ecossistema saudável de comércio, né? Ele prejudica a livre concorrência. Por quê? O lojista número 1 aqui, que usufrui do serviço criminoso, ele está obtendo uma vantagem competitiva aqui contra o cidadão de bem ali, que não consegue colocar um preço para concorrer com ele. Isso a gente causa falência de empresas, isso causa desemprego. Olha como é complexa essa questão do crime, como afeta o ambiente saudável de negócio aí, prejudica até o nosso crescimento econômico, né? Isso aqui foi exatamente disso que tratou a Operação Boleto Real, em Manaus, que os criminosos utilizavam conta de vítima para efetuar o pagamento de impostos estaduais, federais, compra de estoque, né, movimentando milhões e causando esse problema no mercado como um todo. Então, é bem interessante essa jurisprudência do STJ aqui, que são casos que nem sempre são fáceis de enquadrar no nosso ordenamento jurídico, né? A gente tem condições de visualizar isso quando a gente trabalha dentro de um modelo centralizado de fraudes, que é o que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas isso tem causado infração aí, condutas penais aí que pode se encaixar o crime contra a economia popular. Um outro tipo de crime financiado aí, né, pelas fraudes bancárias são financiamentos de agentes políticos, né? A gente está em época, em mês de eleição, em que muitos candidatos, né, têm se financiado aí de fraudes bancárias, dos mais diversos tipos, fraudes no auxílio emergencial, fraudes bancárias eletrônicas, cooptação de laranja, quitação de dívidas de campanhas eleitorais. Então, a gente tem aqui até um caso de um relatório de uma investigação que nós fizemos no ano de 2018, a gente identificou aí uma candidata a deputada estadual que, graças a Deus, não foi eleita, mas ela financiou toda a campanha com dinheiro do crime. Isso aí é como o crime tem tentado entrar aí no nosso ordenamento aí, legal, né? No legislativo e no executivo também, né? Outra conduta é lavagem de dinheiro, né? Então, a gente tem uns problemas hoje das contas de pagamento, que muitas vezes os criminosos têm utilizado ali essas contas de pagamento para ocultação e dissimulação do dinheiro do crime. Temos o financiamento ao terrorismo, isso é uma coisa mundial, né? Que grupos extremistas têm se financiado aí com fraudes também bancárias. E, além disso, a gente tem outras condutas, né? A gente tem compra ilegal de armas, tráfico de drogas, muitos dos ataques de ransomware, a própria infraestrutura computacional utilizada para os ataques, elas têm sido o quê? Tem sido financiada exatamente por fraudes com cartões de crédito pela internet, né? É onde a gente quer demonstrar que essas fraudes são importantes e elas afetam a sociedade como um todo e está exatamente comprando a arma
da pessoa que vai assaltar ali na esquina. Então, é essa visão que a gente quer dar aí para a importância de todas essas condutas criminosas, espionagem industrial, a invasão de base de dados do governo, aprovação até em concurso público. Aqui a gente tem uma operação que a gente deflagrou ano passado que fala exatamente sobre isso, né? O criminoso cibernético fazia fraudes bancárias e também oferecia ali a aprovação, né? Na segunda fase aí de bancas de concurso, né? Isso ficou comprovado na investigação. Temos essa investigação aqui, ó. A Polícia Federal fez operação contra hackers que atacaram instituições e vazaram dados. Então, teve vários órgãos governamentais que foram invadidos, bases de dados coletadas, copiadas, expostas aí na internet, por criminosos que faziam fraude bancária, né? E também faziam esse outro tipo de conduta, de invasão de sites governamentais. O que a gente tem notado? Né? Que a fraude bancária é como se fosse um crime aprendizado, além de ser um crime que está dando um aprendizado técnico ali para os atacantes, ele está financiando todas essas condutas. A gente tem um caso lá da Operação Spoofing, da invasão lá de celulares das autoridades, várias autoridades aqui das mais altas instâncias, em que todos eles eram fraudadores de internet, fraudadores que atuavam em fraudes bancárias pela internet, todos os criminosos. Aqui é uma questão bem interessante, né, para demonstrar como a fraude de um cartão de crédito ela é importante de ser investigada e de ser combatida por todos, né? Nós pegamos aqui uma série de passagens aéreas que foram compradas por meio de cartões de crédito pela internet. Se a gente for olhar os trechos aqui e comparar com o relatório da ONU, aqui o relatório da ONU relacionado ao tráfico de drogas do ano passado, a gente consegue visualizar que os trechos comprados através de fraude bancária, através de cartão de crédito fraudado pela internet, cartão de crédito de terceiros, é o mesmo fluxo, é exatamente o mesmo fluxo do tráfico de drogas internacional. Ou seja, além de ser um serviço para pessoa física, pessoa jurídica, as fraudes bancárias passaram a ser um serviço para outros tipos de crime, né? É o crime to crime ali, as a service. Isso reduz o quê? Reduz o custo operacional do traficante para mandar a mula com a droga para outro país. O crime ele atua de forma a obter a maior vantagem financeira possível. Então, é bem interessante isso que a gente conseguiu comprovar através de uma análise, um percentual até significativo de trechos de passagens aéreas internacionais ali que a gente detectou compradas com cartão de crédito pela internet. Interessante aqui, uma operação que foi deflagrada ontem pela Superintendência da Polícia Federal, né? Olha só a apreensão lá. O criminoso estava sendo investigado por fraudes contra o auxílio emergencial. Na hora da apreensão, que os colegas entraram lá, encontrou mais de 30 quilos de drogas, encontrou armas, encontrou um cenário ali que ele comprova exatamente isso que a gente está falando, né? A arma que está assaltando ali na esquina, ela está sendo comprada com fraude eletrônica. Então, é algo muito sério que a gente precisa combater. Eu gosto muito desse estudo aqui, dessa empresa que está publicado aqui na internet, que ele fala o seguinte: como as fraudes em meios de pagamento, ela tem financiado os crimes transacionais, né? É bem interessante porque ela financia vários outros tipos de conduta. Se for uma análise de vários casos aqui na América do Norte, na Europa, olha só, tá financiando o tráfico de drogas, a própria organização criminosa aqui, lavagem de dinheiro, tráfico de seres humanos, terrorismo, tudo quanto é tipo de conduta aí sendo financiado por esses tipos de fraude. E aí o crime organizado, qual a conclusão que a gente chega, né? Todos esses tipos de condutas criminosas estão sendo utilizadas de alguma forma para financiar a organização criminosa em si. O que a gente tem notado nas investigações que nós temos trabalhado aqui, não importa o tipo de conduta criminosa, é que sempre tem ali um componente cibernético nessas investigações. Né? E a grande lição é que a linha entre o crime cibernético e a atividade criminosa tradicional desapareceu completamente.
hoje, ela é suporte financeiro e material para vários tipos de crimes, né? A gente tem crime como o Business Email Compromise, que é algo bem nocivo no mundo e que está sendo financiado aí por esse tipo de conduta. E como o crime está com um poderio financeiro aí grande, ele tem dinheiro para cooptar as pessoas internas. Aqui a gente tem 250 mil para a conta de um gerente, 50 mil para acesso a VPN lá. Então, o crime está com poderio financeiro e está fazendo essa cooptação. Isso aí é um grande problema hoje para as instituições como um todo, né? Tem que ter um olhar clínico para dentro de casa e ver até mesmo sinais de riqueza dos próprios funcionários ali. Como é que a Polícia Federal tem trabalhado para atuar contra isso, né? A gente tem aqui uma base nacional de um banco de dados centralizado de fraudes eletrônicas. Isso é fundamental. Nós temos 22 instituições bancárias aderentes a um acordo de cooperação técnica que a Polícia Federal tem com a Febraban, né? Isso aqui eu posso dizer que é um case único no mundo, é um modelo de trabalho excelente. Temos muito a aperfeiçoar esse modelo, né? Ele começou com a Caixa Econômica, numa parceria há mais de 10 anos com a Caixa, e ele tem sido avançado aí para esse combate, porque a partir do momento que a gente tem a ocorrência de fraude, né, a comunicação de fraude realizada pela empresa, isso é essencial para o combate ao crime, a polícia pode utilizar os recursos humanos da melhor forma nas principais organizações criminosas, né? Hoje, o projeto Tentáculos, que é o nome interno que esse projeto recebeu dentro da Polícia Federal, é um projeto não só da Polícia Federal, é um projeto de segurança pública, que nós temos tentado ampliar essa utilização aí para todos. Considerações finais aí, que eu já estou com o tempo estourado aqui, né? O crime é oportunista, né? O crime é oportunista, está extremamente organizado, está com poder financeiro para cooptação, né, de agentes internos dentro das empresas. Isso é um olhar clínico que a gente tem que colocar um cuidado muito grande. Então, essa é a primeira consideração final aí. A Agenda 21, né? Muito tem se falado na Agenda 21. A Agenda 21 é a melhoria contínua do nosso arcabouço legal e ferramentas de combate ao crime cibernético, né? A gente tem que tomar uma decisão como sociedade, né? E aí, falo em relação às instituições privadas e públicas, como é que a gente vai combater esse crime cibernético da melhor forma, né? Uma das formas que nós temos também tratado aqui é o estabelecimento de parceria. Não existe, né? Combater o crime é uma questão, não é uma questão só de segurança pública de forma isolada, né, das instituições policiais. Nós precisamos cada vez mais avançar em projetos de parceria aí para a gente combater o crime cibernético da melhor forma. O cenário, né, aí eu deixo aqui um pouquinho, só para ter uma ideia, o FMI lançou no passado, 2019, é um relatório que já está antigo por conta dessa pandemia, desse crescimento todo em relação ao risco cibernético aí, mas ele destaca que o risco cibernético está do lado de fatores como mudanças climáticas, incertezas políticas e perda de credibilidade das instituições. E como essa questão cibernética ela é extremamente importante, né? E no caso do Brasil, da América Latina, né, a gente tem um relatório da Europol 2018 aqui, que fala exatamente que o maior problema é a questão que a gente precisa avançar muito no melhor modelo legal, ferramental melhor para as instituições policiais poder combater esse tipo de crime, né? O cenário conclusão, né? Se a gente pode ter uma conclusão aqui. O crime cibernético ele não é violento, mas ele financia as condutas violentas e as organizações criminosas. Ele é uma ameaça real e ela é globalizada cada vez mais. Só para deixar aqui um pouquinho aqui, hoje nós temos atacantes brasileiros atacando bancos no mundo inteiro e temos criminosos cibernéticos vindo para o Brasil para atuar aqui do Brasil. E aí a gente deixa aí para uma grande interrogação, como vamos combater esse crime cibernético da melhor forma, né? Nós precisamos aí avançar muito nessa questão questão legal, na questão da punição também, e a ideia aqui foi deixar um pouco de tentar demonstrar como é importante o combate aí aos crimes cibernéticos, especificamente às fraudes bancárias, que muitas vezes não se tem uma visão do todo
de como uma fraude é importante de ser combatida. Ângelo, eu quero agradecer aí, eu agradeço a Deus, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Espero ter atuado aí de uma forma aí, passar um pouco da nossa experiência, e é um processo de convencimento que nós temos aí, né, diário, né? O Arthur Sabá, ontem, ele falou que muitas vezes é pregar no deserto, né? Nós estamos aí pregando no deserto também aí. Então, agradeço muito a oportunidade, tá? Parabéns pelo evento, e estamos à disposição aqui na Polícia Federal, aqui em Brasília. Muito bem, parabéns a você, Eric. Muito obrigado por ter aberto aí um espaço em sua agenda, que sabemos é atribulada, concorrida, para se apresentar nesta edição nacional do Security Leaders, agora 100% virtual. Muito obrigado, parabéns. Chegaram algumas perguntas para você, mas vamos repassá-las depois por e-mail. Então, tá bom. Aguarde. Ok? Um grande abraço a você. Muito obrigado. E que Deus nos abençoe agora e sempre. Amém, muito obrigado. Grande abraço, parabéns pelo evento. Muito obrigado.